Olá, povo de Deus, a paz seja convosco, amém? Estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, para mais o nosso momentinho da palavra de Deus, amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês um trechinho que está no livro de Jó. Eu vou estar lendo o primeiro capítulo, aí eu explico melhor, amém? Em Jó 2:9, a palavra do Senhor diz assim: E a mulher de Jó disse: Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. É forte, né? Uma mulher falar isso para o marido. Só que todos nós sabemos aquilo que aconteceu com Jó. Jó, ele perdeu muitas coisas, né? Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. E Jó perdeu filho, perdeu propriedades. Jó ficou enfermo. Tipo, Jó, ele passou por uma luta muito grande. Só que nesse vídeo eu não quero falar nem tanto de Jó, e sim da esposa de Jó. Esses dias eu parando, pensando e lendo, né, a palavra do Senhor, eu fiquei me perguntando, se Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo que Jó tinha, por que o inimigo não tocou na esposa de Jó? E logo eu consegui entender o porquê que o inimigo não tocou na esposa de Jó. Porque a palavra do Senhor diz que quando o filho sai da casa do pai e da casa da sua mãe e vai morar com a sua esposa, ou seja, e se casam, ele se torna uma só carne. Então, por que o inimigo não tocou na esposa de Jó? Porque eles dois é uma carne só, ou seja, eles dois são uma pessoa só. Então, automaticamente, tudo que a esposa dele passou, ela sofreu, ela viveu tudo aquilo que Jó sofreu. Então, ela sofreu também. Então, só que algo muito importante aqui é que o inimigo, ele entendeu que a esposa de Jó era o próprio Jó, porque os dois eram uma carne só. Então, Satanás, ele foi obrigado a interpretar a Bíblia. Olha isso, ele foi obrigado a interpretar a Bíblia. Ele conseguiu entender que os dois, eles eram um só. Então, por isso que não foi tocado totalmente na vida deles, né? Na verdade, foi tocado sim na parte que tirou os filhos, as propriedades, porque quando ele tirou os filhos de Jó, ele também estava tirando os filhos da esposa de Jó. Quando tirou as propriedades, estavam tirando dos dois. Ou seja, então algo muito interessante aqui é entender que o inimigo, ele interpretou a Bíblia. Ele foi obrigado a interpretar a Bíblia, porque lá o Senhor fala que os dois, após o casamento, quando sai da casa dos pais, eles se tornam uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. E quando ela fala aqui, abandona esse teu Deus e morre, muitas das vezes nós trazemos isso para a nossa vida, né? Porque às vezes está tudo tão difícil, doendo tanto, aquela aflição, aquele desânimo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, que a gente quer o quê? A gente quer até se afastar de Deus, a gente quer até culpar Deus. Só que nós precisamos entender que, olha o tanto de coisa que ela perdeu. Ela perdeu o filho, ela perdeu tudo ao mesmo tempo, seu marido enfermo. Então, ela, no momento de fraqueza, ela falou isso: abandona esse teu Deus e morre. Então, nós também passamos por esse momento de fraqueza. Uma hora ou outra, nós passamos por isso. Só que Deus, ele nunca abandonou eles dois. E Deus, ele restituiu tudo novamente. Então, que nós viemos todos os dias a estar firme na fé, que nós viemos a buscar pelo Senhor todos os dias, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele ainda está perto. Então, se nós estamos aqui, nós estamos respirando, nós estamos vivos, ainda há tempo de se arrepender, de pedir perdão pelos nossos pecados, ainda há tempo de entregar o nosso coração para Jesus e deixar
Ele entrar e trabalhar e fazer a sua vontade. Amém? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.